Olá, amigas e amigos, voltamos para o nosso segundo bloco e hoje eu estou muito feliz porque eu estou aqui com o nosso vice-prefeito, o Marcelo Braun, e ele vai dar uma aula para a gente sobre registros públicos. Marcelo! Que aula! Eu vou aqui dar uma ideiazinha, passar um pouquinho da experiência que eu tenho. Mas tudo é aula, tudo é aprendizado. Eu costumo dizer para os alunos que eu sou uma eterna aprendiz. Ah, mas isso aqui, não é? A vida inteira, a gente aprende a vida inteira. Com certeza. E ai de quem... Acho o contrário, né? Não sabe de nada. Quanto mais a gente sabe, mais sabe que não sabe. É. Mas, Marcelo, diz pra gente, assim, para o nosso telespectador, quando a gente vai adquirir uma propriedade, o que você acha de mais importante? Quais os procedimentos, qual a precaução que a pessoa deve ter? Olha, eu penso o seguinte, eu acho que hoje você não deve assinar nada, não deve fazer nada, independente se é aquisição de imóvel ou outra coisa, você não deve fazer nada sem um acompanhamento de um advogado. Ah, muito obrigado. Eu acho que isso aí é primordial, né? É primordial. A gente fala eu digo sempre o seguinte, isso. A gente não tem na medicina o mais básico que a gente vê, vamos dizer, a medicina bucal. Isso. Né? Você não vai preventivamente ao dentista, Exato. você não precisa estar sentindo dor para ir. Você vai, tem aquele hábito de uma vez por ano, tem gente que é um ano e meio, eu sou mais preguiçoso, eu jogo mais pra gente. Tá? A gente faz a prevenção para evitar problema maior. Né? E é o que eu digo, a mesma coisa com relação à engenharia. Quando você contrata um engenheiro para fazer o cálculo estrutural, para fazer o projeto pelo arquiteto da sua casa, você vai economizar em material absurdamente. Porque uma pessoa que não entende vai gastar um monte de material porque acha que tem que botar muita pedra, muito cimento, muito concreto, muito ferro, porque senão vai cair. E nem sempre é assim. Nem sempre é assim, né? E da mesma forma que eu digo com a parte dos contratos. Eu acho que ninguém deve assinar nenhum contrato sem que esteja acompanhado de um advogado. Porque você vai economizar, vai evitar... É o que a gente sempre fala. Porque, na maioria das vezes só nos procuram quando o incêndio está formado. Exatamente, né? É a advocacia curativa. Eu digo que a preventiva é muito mais barata. Muito mais barata. É. Que aí você previne as coisas. E com relação a imóvel, principalmente, porque normalmente, quando você fala em imóvel, você está falando de um bem de valor mais elevado, de repente a casa própria, que você lutou tanto, né, o suor do seu trabalho, para poder comprar a sua casa, ter a sua tranquilidade, ou mesmo comprar um imóvel para investimento. Você não vai comprar abacaxi, não vai comprar problema, não vai comprar encrenca. Né? Aí então, você procurar o advogado é o ponto número 1. E aí, óbvio, você tem que estar preocupado. Primeiro, você olhar a parte física, né? É aquilo mesmo que você quer, é isso mesmo, analisa direitinho, tem orientação com relação à parte física do bem. E a parte documental, essa é importantíssima. Que, óbvio, vai ser a consulta ao registro de imóveis, ver se não tem nenhum ônus. Tá? A consulta que hoje você pode fazer, inclusive online, com relação ao nome CPF dos proprietários, você vai fazer uma consulta, ver se não há nenhuma ação contra, nenhuma execução, se não há nenhum débito com relação ao imposto de renda. Isso tudo você a impostos e taxas do imóvel. E, outra coisa que é muito importante, isso é importantíssimo, que muita gente não leva a sério. Não é só a taxa condominial está em dia ou não. É saber como é que o condomínio está. Está, exatamente. Porque você, às vezes, você vai comprar um imóvel num condomínio e o condomínio vai mal das pernas. Pode ter uma dívida trabalhista, pode ter uma ação por indenização, pode ter algum problema com relação a débitos de serviços públicos, uma como execução água. Já acontecendo, então, né? Isso aí, quando você adquire o imóvel ali naquele condomínio, você está adquirindo, entrando também como sócio. Exato. Né? Na despesa. Então, é importante que você faça a consulta ao síndico, à administradora, para ver se a taxa condominial da unidade está em dia e como anda o condomínio, se não tem problema. Né? Isso é importante. E outra coisa também que é muito interessante, que de vez em quando a gente pega umas coisinhas assim, né? Analisar quando que a pessoa adquiriu o imóvel. Porque muita gente faz uma lavagem na documentação. Né? Alguém que está enrolado, complicado e tal, vende para que ele vender para um terceiro, tá? Não vai aparecer no registro de imóveis.
Aí, então, na escritura que ele adquiriu, vai aparecer a existência de alguma ação, alguma execução. Isso é um negócio muito que tem que se tomar muito cuidado, é muito perigoso isso. Essa questão da análise da filiação de título. Não só no registro de imóveis, não, porque você pode pedir uma certidão vintenária, vem toda a cadeia de 20 anos para cá do registro de imóveis, mas se você está adquirindo um imóvel hoje de uma pessoa que comprou há um ano, ou menos de um ano, desconfie. Desconfia, né? Olha a escritura, pegue a escritura, não só o registro, pegue a escritura, leia de cabo a rabo que você vai achar a coisa ali. Porque dificilmente, pode ser, a pessoa às vezes comprou e não é bem aquilo e tal, que quis e resolveu vender. Ou comprou para investir e vendeu em seguida. Mas, na grande maioria das vezes, tem um gato escondido com o rabo de fora ali. Agora, uma coisa também que às vezes a gente nota, as pessoas às vezes chegam no escritório, eu tenho a minha propriedade, eu tenho a escritura, mas geralmente, em alguns casos, essa escritura não é registrada e as pessoas precisam entender que o que efetivamente transmite a propriedade é o registro, né? Exatamente. Até antigamente, a gente via muito nas capas de escritura, quem não registra não é dono. Não é dono, né? Para poder forçar a pessoa a registrar. E realmente, a escritura é um contrato entre as partes e a transmissão da propriedade se dá com o registro de imóveis. Até, por falar nisso, né, o novo Código Tributário nosso tem uma previsão interessante com relação a isso, que é o momento do pagamento do imposto de transmissão. Admite-se agora, com o nosso. Eu acho que está sendo aprovado agora, eu não acompanho muito a parte política, não, mas acho que está sendo aprovado agora pela Câmara, né? Na abertura dos trabalhos aí, que eu acho que iniciaram abriu ontem, né? Aprovação do novo Código Tributário e está uma previsão legal justamente com relação a isso. Nós estamos nos adiantando a várias prefeituras, Estado, para mostrar que nós temos conhecimento jurídico, tá? Eu achei muito bacana da Procuradoria isso, né? Mostrou uma maturidade no entendimento, com o próprio que é justamente contribuinte. o imposto de transmissão, ele pode ser, a pessoa pode fazer a escritura sem pagar o imposto de transmissão e paga o imposto de transmissão quando vai apresentar o registro, que é lá que tem a transmissão da propriedade. Na realidade, o imposto só é devido na transmissão da propriedade. Então, nada mais justo e correto do que constar do Código Tributário que a obrigação do pagamento do imposto de transmissão é quando leva ao registro de imóveis, que é ali que se dá a transmissão. Enquanto isso, não registrou, é um perigo, né? Porque não só pode pegar um antigo proprietário de má fé e vender novamente. Sofrer uma execução, ser surpreendido com o oficial de justiça. Você imagina só uma penhora, você vai chegar para registrar, um ano depois que você fez a escritura, aí resolve registrar. Chega lá, tem uma penhora no imóvel, entre uma data e outra, e lascou, porque aí você vai ter que... você vai ter que participar, contratar um advogado para entrar no processo, para poder provar que você já adquiriu antes. E mesmo assim é algo complicado, vai ter que discutir. A história dos embargos de terceiros, né? Que antigamente a gente tinha um entendimento entre a segunda e a terceira Câmara Civil do Tribunal. Uma admitia e a outra não. Exatamente, é o que eu digo, não é igual a matemática que... Não, muito pelo contrário. 1 mais 1, 2, não. Exato. Existem entendimentos diferentes com relação ao embargo de terceiro, porque você tem que cuidar e recentemente, né? Uma alteração no Código Civil, isso tem 3 anos mais ou menos, que se encaminha para isso, a questão de todo o credor, ele tem que cuidar do seu crédito. Isso, exatamente. Se ele não chegar e levar ao registro de imóveis a existência do processo da execução, se algum adquirente comprar de boa fé, o credor vai perder essa oportunidade de ter um imóvel para levar a leilão. E cada dia que passa, o entendimento do judiciário é esse. O credor que trate de cuidar do seu crédito. Não só o credor particular, como também o poder público. Aí a responsabilidade grande dos procuradores, né, de municípios, do Estado, da Federação, né, de estar preocupado com isso. Que agora todos têm que estar preocupados em garantir o seu crédito. O seu crédito. A questão é daquele que porta, que tem. Exatamente. Né? Ele que tem que cuidar do que é seu. Então, porque senão você fica numa situação que é complicada. Recentemente até
um conhecido meu, quando falando um negócio de certidões negativas e tal, ele assim, Marcelo, mas aqui, e se por um acaso, aí veio uma hipótese, e se por um acaso quem está me vendendo o imóvel, ele lá no Espírito Santo atropelou uma pessoa na rua lá, e essa pessoa seria, vamos dizer, teria um futuro brilhante lá como um médico, um engenheiro e tal. Aí, vamos dizer, julgam que tem que pagar uma indenização X e isso não chegou aqui porque está em outro estado, eu não tirei certidão lá. Eu falo, olha, é um negócio complicado. Eu sinto muito, mas pode chegar até não, você. Então, lá para trás, exatamente. Só que hoje, aí já mudou a coisa. Se você adquiriu de boa fé, se não existe o processo e nem menção no registro imobiliário da existência da ação... Na data da aquisição, né? Exato. Você pode comprar tranquilo que não tem problema. Porque o entendimento hoje é quem tem um crédito a receber que trate de cuidar dele. Vai atrás do seu devedor lá, descobrir onde tem imóvel, onde tem bens e tal, poder gravar. Porque caso contrário, o bem que for vendido, quem adquiriu de boa fé, não de jeito nenhum vai ser prejudicado. E por um outro giro também, o que as pessoas às vezes não se dão conta é da participação da esposa, de acordo com o regime de bens, né? Por vezes a gente vê pessoas aí levarem alguns sustos justamente porque omitiram o pacto antinupcial, né, o regime, tudo isso. Com certeza, com certeza. Porque a única forma possível dentro da nossa legislação de não depender da anuência do cônjuge é a separação por pacto. Isso, né? Esse aí, cada um dos cônjuges tem autonomia para vender, comprar, fazer o que quiser de seus bens. Os demais regimes, inclusive a comunhão parcial, mesmo que não se comunique, né, mesmo que tenha sido adquirido antes do casamento, ou tenha sido adquirido por herança ou doação, que não se comunica, tem que haver anuência do cônjuge. Né? Aí então, outorga uxória. Isso. Né? Se não houver, vai ter problema. Aí é o que eu digo, às vezes a pessoa faz sem consultar um advogado, pois é. faz o contrato particular lá de sinal e princípio de pagamento, não tem assinatura do cônjuge, e na hora que a coisa desenvolver, o cônjuge chega, não estou querendo não, lascou. Aí acabou, né? Exatamente, vai complicar. O que eu digo, tem detalhes, é muita coisa. Por isso que eu digo que o acompanhamento do profissional é importante. Porque é muita coisa, muito detalhe. Tem cada coisinha... Tem um regramento ali, é muito intenso. E tem uma importância de só uma coisa que é fundamental. O resto é detalhe. Não, às vezes você está com 99% do assunto certo, 1% mata uma transação. Com toda certeza. Aí então não tem jeito, você tem que olhar tudo. Amigas e amigos, vamos para mais um intervalo e voltamos já já com Em Pauta com Tânia Trilha.